Bom dia, mais um dia de leitura comentada desse livro maravilhoso, que é o Mar e Ser Livre, do Prem Baba, tá? Então hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, então bora trabalhar, né? E agora deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas aqui do Instagram. Vamos lá, e aí poder participar aqui com o pessoal do Facebook, do Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Sábado, dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Um dia lindo aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, né? E o 23º dia de leitura comentada dessa obra, né? Que tem transformado muita gente nesse mundo. Bom dia, Lê! E eu sou uma delas, né? Então é o Amar e Ser Livre, do Prem Baba. A gente já está aqui na 23ª leitura, né? Vamos aí provavelmente até mais ou menos dia 15 de maio, até finalizar, tá? E hoje eu queria aproveitar, né, para dar alguns recadinhos, né? Algumas pessoas têm me pedido para fazer, né, essas lives à noite. Não é possível, tá? Justamente tanto pelo propósito do projeto quanto pela minha disponibilidade, tá? Questão da disponibilidade, à noite normalmente é o horário que eu trabalho e estudo, né? Depois das 5h30 da tarde, a gente faz a troca de turno aqui em casa, né? Ao longo do dia, às vezes eu consigo encaixar alguns trabalhos, alguns atendimentos, né? Mas o mais comum é depois das 5h30 e aí eu vou até, né, a hora que preciso ir. Então, é o horário que eu trabalho e estudo, né? Faço cursos, estudo mesmo, tá? Então, não é possível por conta da minha disponibilidade e também porque tem um propósito de já começar o dia, né? Tanto eu me doando, bom dia, Celso, tanto eu me doando, né? Eu tenho um ato, né? Assim, falo que eu tenho assim o meu programa, né, nesses 23 dias foi com a compreensão de que eu preciso acordar, cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental através das minhas meditações diárias, né? E depois eu preciso ter uma ação generosa, algo que eu leve para o mundo, né? E bem pela manhã, porque pela manhã eu tô simpática. Pela manhã eu tô calma, pela manhã ainda não começou aquele turbilhão de coisas, tudo aquilo que a gente não sabe que vai ser do nosso dia, né? Muitas vezes eu marco atendimentos, né, para 9 horas, 10 horas, super otimista de manhã. Aí quando chega às 6h30, eu já não tô mais aguentando, já tô cansada, já tô esgotada, né? Então eu entendo que o meu ânimo, que eu quero passar para vocês também nessa leitura comentada, né, matinal, precisa ser nesse horário, né? Bom dia, Esther. Precisa ser nesse horário, né? Precisa ser bem cedo, que é justamente para a gente já começar com essa energia e levar ela pro dia, né? Então, por isso que não é possível fazer essas lives à noite, tá? Para quem tem me pedido, né? Eu também fico chateada, né? Gostaria que todos pudessem participar ao vivo, eu sei que faz diferença, mas já fico feliz, né, de estarem acompanhando as gravações. E aí isso é outra coisa, né? As pessoas também têm me falado que estão fazendo maratona. Até a Esther me falou ontem, né, de algumas amigas que estão maratonando e tem outras pessoas que também estão falando para mim que estão maratonando, ou seja, correndo para conseguir assistir todas as lives. Então, depois que eu terminar a leitura desse livro, que vai ser lá para o dia 15 de maio aproximadamente, tá? Eu vou fazer uma pausa das leituras ao vivo durante 15 dias para que todo mundo que está aí maratonando consiga chegar no final, tá? Porque aí depois desses 15 dias eu vou vir com um novo livro, que depois eu vou falar sobre ele, que também é um livro que na verdade é a palestra, né, da mulher, da escritora que escreveu esse livro, também transformou muito a minha vida e trouxe muita clareza e eu quase sempre indico para as pessoas que eu atendo. Tá? Então tem um livro da palestra, que eu também ainda não li o livro, eu comprei o livro agora na quarentena, a palestra eu já devo estar assistindo umas 5 vezes, e... mas depois eu falo, é surpresa. Mas é incrível, né? É maravilhoso, tá? Então a gente vai ter uma pausa depois
né? Provavelmente aí do dia 15 de maio, de 15 dias, para todo mundo poder maratonar. Bom dia, Rodrigo. Não sabia se o Rodrigo ia acordar, ele estava lá dormindo, ele e as crianças. E o que mais que eu queria falar para vocês? Acho que é isso. Eu queria sugerir também para quem tem interesse em meditar, né? Existe um canal aqui no Instagram que é do Tadashi Kadomoto, tá? Depois, se alguém quiser, eu passo por mensagem, me pergunta, tá? Que aqui eu fico meio desnorteada se eu tiver que digitar, eu tenho medo de cair tudo que eu montei aqui para poder fazer essa live. Então, depois me pergunta, mas é muito legal. Todo dia, 6 horas da manhã, ele promove uma meditação coletiva e tem normalmente em torno de 5 mil pessoas participando das meditações dele e ela é realmente uma meditação maravilhosa. Tá? Então, para quem quer começar e precisa de um guia aí, né, para ajudar nesse processo, eu super indico também, tá? Então é isso. Bora lá para nossa leitura, né, do nosso livro. E ontem a gente falou, né, a última parte foi falando sobre a compulsão por sexo, dinheiro e poder, né, sobre a gula, né, e deixa eu ver o que mais que a gente falou aqui, e sobre a questão de ninguém sentir culpa ao amar, né, de que quando isso acontece é porque na verdade existe ódio, a pessoa ainda não integrou esse amor, né. E depois a gente fala do sofrimento, que é importante dentro da nossa experiência de evolução, que é importante a gente compreender todo momento de sofrimento como uma mola propulsora, né? Para que a gente possa de fato compreender que tem algo ali para ser olhado. Ao invés da gente fugir do sofrimento, da gente querer estar o tempo inteiro anestesiado, né? Que nem ontem eu conversando com uma pessoa que eu atendo, né? Falando sobre esse programa aqui, sobre esse projeto, eu falei, eu entendi o meu papel no mundo, né? Assim, a gente tem muitos anestesiadores, né? Muitas influências que vêm justamente para anestesiar as pessoas. E eu tô aqui como uma opção de quem quer se aprofundar, né? De quem quer de fato olhar para aquilo que não vai ser gostosinho muitas vezes, né? Mas que vai trazer clareza, vai trazer esse lugar de compreender que o sofrimento é um lugar de aprendizado, não é um lugar de fuga. Porque em algum momento a gente vai precisar lidar com tudo aquilo que está pulsando dentro de nós, porque não para, não para, né? Então a gente pode anestesiar por um tempo, né? Com drogas, né? Com linhas terapêuticas que trazem esse alívio momentâneo, que às vezes é necessário, porque a pessoa realmente não está dando conta, né? Mas em algum momento a gente vai precisar sair do raso. É igual quando você vai à praia e você chega ali na beirada, né? Você chega na beirada e você tem escolhas a fazer, porque não dá para mergulhar no raso, não dá. Então você tem que adquirir a coragem de caminhar até chegar no ponto onde é possível mergulhar. E é nesse ponto que as pessoas vão me encontrar, porque aqui é para mergulhar, não é para ficar no raso, tá? Então, vamos lá. Então, hoje o assunto é, dá até coceira o nariz, né? Sexo e espiritualidade. Pois é, uma coisa que muita gente quando ouve dá até taquicardia, né? Como assim sexo e espiritualidade? A igreja fala que não pode. Existe um interesse, eu acredito que todo mundo que acaba caindo aqui compreende que existe um interesse religioso, né, na nossa sociedade, que a gente não acesse esse lugar. Porque sexo é poder. Qual governo, né, principalmente nosso, gostaria, né, que a sua população se empoderasse? Poucos, né? Então, vamos dizer que sexo não precisa, é só para procriar, né? Sexo só serve para procriar. Só que não, né? O sexo é uma via de poder, é uma via de criação, é uma via de se colocar no mundo, é uma via de se apropriar das suas ideias, dos seus ideais. O sexo é um alimento para que a gente faça a revolução de nós mesmos. E a grande maioria dos governos não tem interesse nisso. Nenhum, né? Mas estamos aqui para fazer esse serviço, né? Para que todo mundo desperte para a necessidade, para a urgência da gente se conectar, da gente compreender
que sexualidade e espiritualidade são uma coisa só. Não é possível a gente, bom dia, Margot, não é possível a gente aterrar nesse plano sem desenvolver a sexualidade, sem compreender a nossa sexualidade, ignorando a nossa sexualidade. Mas depois você vê a gravação, tá bom? Feliz que você está aqui, o importante é chegar, né? Então vamos lá. Para a maioria das pessoas, sexualidade e espiritualidade são forças antagônicas. Duas expressões da vida que não devem e não podem ser unidas ou relacionadas, nem mesmo no plano dos conceitos. Porém, como já vimos, o sexo é um poderoso instrumento que pode levar o ser humano a ter a experiência da unidade. A energia sexual é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. É onde está o elixir da longa vida. É nesse núcleo da vida que está a chave para a libertação. Só nos libertamos verdadeiramente quando entregamos essa energia para Deus, mas isso não pode ser forçado. A entrega não pode ser falsa. Se você tentar entregar sua energia para Deus, reprimindo seus impulsos, o desejo só vai aumentar. E aí o seu fanatismo toma lugar. O fanático é aquele que reprime tanto o que ele deseja, que ele precisa daquela âncora para ele não ser ele. Porque ele tem medo dessa energia que está dentro dele. E essa repressão é tão grande, quanto maior essa repressão sexual, maior o fanatismo dessas pessoas. Tanto em religião, quanto em qualquer coisa que ela se prenda como uma religião. Qualquer fanatismo, qualquer adoração excessiva é um indicativo de uma repressão sexual gigante. O poder da luxúria e todos os desvios da sexualidade que ela gera só irão aumentar. É dessa repressão que nasce a promiscuidade, a perversão e a pornografia. Porque essa energia precisa ser canalizada para algum lugar. E ela vai ser canalizada porque ela é irreprimível. O problema é que ela vira uma doença social, mais do que individual, social. Pornografia, ela é o resultado disso. Ela é uma válvula de escape para essas pessoas que viveram essas repressões, ou que vivem essas repressões. Só que alguém é vítima dessa dor. Então não é justo. Principalmente quando envolve pessoas inocentes, crianças. Quantas histórias a gente não vê de pessoas, padres, teve uma época que estourou, nas mídias, pessoas da Igreja Católica, mas de todos os templos, Em algum momento essa energia vai ter que sair e vai fazer vítimas. Inclusive a nossa. Porque não é possível bloquear a fonte da vida. É a mesma coisa que você imaginar uma represa. Em algum momento aquelas barreiras vão romper. Em algum momento aquilo vai transbordar. A pressão é muito grande. Aquilo que é feito para fluir, flui. Não importa se você quer ou não. Se a energia vital tem que fluir, ela vai fluir. E a energia vital é a sexualidade. Então não adianta reprimir. Precisa olhar. Não que as pessoas precisem realizar os seus desejos. É aí que está. Porque a gente vive numa cultura, numa sociedade, existem regras. Regras sociais, regras morais. Então eu tenho desejo de transar com, sei lá, com o meu pai. A sociedade diz, não pode. Não pode.
Então tem regras, tem limites. Mas muitas coisas você pode realizar em fantasia. O seu cérebro, para ele, você fazer na vida real ou fantasiar, é o mesmo alívio de tensão. Podem acreditar. Tá? Então existem caminhos para lidar com isso, sem precisar ficar reprimindo. Caminhos saudáveis, caminhos possíveis para todo mundo. Para todo mundo. Para as mulheres, o mercado de vibradores está incrível, né? Então, não tem mais desculpa. E é preciso olhar, é preciso entender de onde vem o bloqueio, porque tudo bem a gente dar vazão, mas vai chegar uma hora também que preciso entender de onde vem. Porque senão entra num processo, por exemplo, no caso de masturbação, num processo de masturbação compulsiva. Então tem alguma coisa a olhar para aí, né? Não tá tudo bem também, sabe? Ficar o tempo inteiro achando uma válvula de escape. Precisa olhar onde que está o problema no encanamento. Por que que tá tão forte essa pressão? Por que que é tão difícil dar vazão a isso? E aí a gente volta lá para a infância, para a identificação com as dores da criança ferida, que normalmente estão relacionadas com pai, mãe, familiares, pessoas que moravam com aquela criança, que habitavam o mesmo universo daquela criança. E sempre a gente vai encontrar nesses lugares as respostas. Mas precisa ter coragem, né? Precisa ter muita coragem, tá? Geralmente as religiões não concebem a convivência entre sexo e espiritualidade. Mas se a espiritualidade é sinônimo de integração e unidade, ao negarmos o sexo, ao nos opormos a ele, negamos uma parte de nós mesmos. E é o que eu sempre falo, tudo que eu nego me toma. Tudo. Como diria uma terapeuta minha, uma querida, aceita que dói menos. E é a pura verdade, né? Tudo o que existe na psique humana manifesta-se na sexualidade. Tudo aquilo que não queremos encarar, enfrentar ou admitir a respeito de nós mesmos se expressa através do sexo. Nossa expressão sexual é um veículo que manifesta, inclusive, tudo o que é não sexual, entre aspas, na nossa psique. Portanto, a sexualidade é o principal instrumento de aferição. É uma bússola que indica exatamente onde nos encontramos na jornada evolutiva, na evolução espiritual. Tudo é sagrado, inclusive o sexo. E quando a gente olha dessa forma, a gente dá outro significado para ele. E quando a gente dá outro significado para ele, dizendo que ele é sagrado, ele se torna a nossa religião. Ele se torna um lugar que precisa ser acolhido, que precisa ser colocado no nosso altar, que precisa ser olhado e adorado todos os dias, até que a gente integre, né? Essa compreensão da sacralidade do sexo, ela é fundamental para a evolução espiritual. Ela é fundamental. Estamos encarnados neste plano para descobrir a sacralidade que existe em tudo e em todos. Isso é sinônimo de reconhecer Deus em cada um de nós. O divino que habita em cada um de nós. No nosso templo, que é o nosso espírito, que é a nossa carne, que tudo em nós é divino. Então, por que existe essa separação tão radical entre espiritualidade e sexualidade? Por medo. Simples assim. Nós temos medo do poder da sexualidade. Medo de perdermos o controle ao entrar em contato com esse poder.
Lembro de um buscador que havia tido algumas experiências profundas de expansão da consciência, nas quais tinha vislumbres do êxtase místico. Aqui ele está contando um caso, né, prático. Ele tinha certa facilidade para entrar em estados alternados de consciência, mas não se conformava com o fato de ter que voltar para o mundo depois dessas experiências. Ele estava desesperado, buscando sustentar esse estado e me pediu ajuda. Sugeri que ele fosse namorar um pouco. Ele se surpreendeu, mas procurou seguir o meu conselho e encontrou uma namorada. Foi quando ele pôde ver o que o segurava, qual era a âncora que não permitia que ele pudesse permanecer nos estados elevados da consciência. E aqui são estados meditativos, né? Quando as pessoas entram nessas outras frequências, né? Através de meditação, através de, né? N meios hoje em dia para atingir esses estados, tá? A paixão acordou nele uma profunda raiva que estava escondida nas profundezas do seu sistema. Era um ódio tão irracional que ele não sabia como lidar com isso. Há muitos anos ele se enganava, fugindo dos relacionamentos afetivos. Mas a verdade era que, assim que se apaixonava por uma mulher, ele sentia vontade de matá-la. É preciso estar atento, atenta às artimanhas e estratégias do eu inferior. Facilmente nos enganamos, achando que somos pessoas muito evoluídas. Por isso eu sugiro utilizarmos esse precioso instrumento de aferição para ver se ainda existe desejo de humilhar e ser humilhado. Ou seja, se ainda existem pontos de ódio no nosso sistema. Muitas vezes uma grande maldade pode estar disfarçada pela máscara da mais profunda bondade e da mais elevada iluminação. Pois é. E é isso por hoje, né? Isso é um aspecto muito sério. Por isso que a gente não pode deixar com que o ego nos engane, dizendo que a gente já chegou no estágio onde a gente está acima daquilo que é terreno, é carnal, que pode nos assolar, que pode nos atingir. Se no nosso inconsciente, bom dia, Sil, se no nosso inconsciente ainda existem, né, resquícios desses ódios, dessas raivas que foram gerados através de bloqueios da espontaneidade na nossa primeira infância, principalmente, na nossa relação com os nossos pais, nos abusos sexuais que muitos viveram e que não são só mulheres, né? Na sua grande maioria são mulheres, mas tem uma parcela boa de homens no Brasil, né? Que é onde eu conheço a realidade, né? Que também sofreram abusos na infância. Tudo isso gerou essa raiva, esse ódio que vem com uma máscara de amor. E muitas pessoas, para fugir desses fantasmas, de coisas dentro dela, de sentimento dentro delas, elas usam uma máscara de bondade, uma máscara de generosidade. Então a gente precisa estar muito atento, né? Se o que nós representamos, se o que nós estamos trazendo para o mundo é legítimo, ou se é só uma forma da gente se esconder dessas dores, com medo de enfrentá-las, com medo de assumir para nós mesmos os nossos próprios desejos. Existem muitas pessoas que têm prazer na dor. E às vezes isso faz parte da constituição daquele ego, da estruturação daquele ego. E infelizmente, às vezes, essa pessoa precisa achar um lugar de prazer que é o lugar da dor. Só que ela faz, como ela sente essa dor dentro dela, como ela gosta desse desprazer, ela projeta isso no outro também, gerando desprazer para o outro. Então tem muitos jogos que acontecem a partir das pessoas que não se percebem
como seres que possuem no seu inconsciente desejos que não são conscientemente permitidos ou até mesmo desejáveis, né? Não é fácil lidar com esses monstros, mas é necessário. Para que a gente cesse esse ciclo de ódio, de raiva e de vingança em relação ao outro que está ali disponível para te amar, para ser amado, para ser amada. E você conscientemente percebe e quer amar, quer ser amado, quer sentir que merece aquele amor, mas você não consegue. Porque dentro de nós existem aqueles muitos eus que eu já falei aqui, que ficam naquele conflito de eu quero ser amada, mas eu quero ser maltratada também. Ontem o meu filho de 10 anos veio me falar, porque ele estava saindo da aula e entrando no jogo. E eu conversando, e eu fico de olho, né? E aí ele veio uma hora conversar comigo, né, pedir desculpas, não sei o quê. Ele falou, mãe, é porque aquilo que você falou, né? Eu tenho aqueles três, né? Eu tenho aquele que gosta de estudar, gosta de aprender, eu tenho aquele que só quer jogar e eu tenho aquele que não quer fazer nada, entendeu? E aí ele acaba mentindo pra você, esse daí. E às vezes eu não sei o que fazer. Aí eu falei pra ele, qual que você quer alimentar? Qual é desses três que você acha que vai ser mais legal você desenvolver? Ele, aquele que gosta de estudar. Eu falei, então alimenta ele. Se esforça. Se esforça para se concentrar. Se esforça para estar na aula. Se esforça para aprender. Porque você faz isso por você, não é por mim, não é pela professora, não é pela escola, não é por nota, não é por nada, é por você. É o seu processo. Para que você se torne um menino que saiba as coisas. Para que isso deixe você se sentindo bem diante de seus amigos, por exemplo, quando vocês forem conversar sobre aqueles assuntos que foram dados em aula. Para você se sentir integrado. Então, se para você isso tudo é importante, alimenta esse primeiro. Mas é bom a gente saber que os outros estão lá, porque de vez em quando eles vão ficar ali no seu ouvido, né? Ah, vai lá jogar um pouquinho, 10 minutinhos. Eles estão ali, eles não vão deixar de estar ali. É só a gente entender qual voz a gente quer ouvir. E é a mesma coisa para nós, né? Então, é uma coisa que seria muito bom, né? Sempre a gente, para os nossos filhos, principalmente quem tem filhos, trazer essa consciência dessas vozes, desses eus, para que eles também, desde pequenos, consigam integrar isso. Não se sintam mal de serem monstruosos às vezes, porque eles são extremamente cruéis às vezes, né? Eles entendam que, tá, tem esse lugar em mim, beleza, mas minha mãe falou que nela tem também. Então é humano, beleza. E ela me explicou que eu tenho que alimentar aquele que eu acho que é mais legal. Ah, então eu sei o que fazer. Mas o outro tá ali, de vez em quando ele vai falar comigo. Aí eu escolho, mas é uma escolha. Sempre. Então é isso. Vamos lá, vamos olhar para isso, vamos integrar a sexualidade, né, como parte da nossa espiritualidade, porque é isso que ela é, né? A gente só se torna sábio, né? A gente só pode dizer que evoluiu nesse plano quando a gente consegue, no plano terreno, conectar o divino com o terreno, espiritualidade, sexualidade. Para quem conhece um pouco sobre os chakras, né, os pontos energéticos principais do nosso corpo, o chakra básico, que é o chakra da sexualidade, é o que nos aterra, é o que faz a gente ter poder de fazer, de materializar nesse plano. E aí aqui no topo, a gente tem o chakra que nos conecta ao divino. Então, o nosso processo de evolução precisa abrir um caminho de comunicação energética dentro de nós, que faça um alinhamento energético, onde a gente integre esses eixos. E com isso a gente consiga desenvolver a máxima potencialidade de existência. É um caminho. Eu não cheguei ainda. Não. E eu acho que eu estou bem longe, aliás. Se isso ajuda, eu acho que eu estou bem longe. Mas eu já tenho a consciência de para onde eu tenho que ir. Eu já tenho essa consciência. Agora, desenvolver isso é desafiador, mas é necessário, porque é para isso que a gente veio. A gente veio para integrar isso, né? Mas precisa ter vontade, coragem, disponibilidade e humildade.
sair do orgulho, que é um dos principais entraves, né? Que não permite que a gente se entregue a esse processo, que não permite que a gente seja humilde, né? Então vamos integrar sexualidade e espiritualidade. E dessa forma, a gente pode colocar mais coisas no mundo. A gente pode materializar mais, né? Isso é muito importante. A gente gasta muita energia mantendo esses conteúdos não permitidos, esses bloqueios, para que eles fiquem no inconsciente. Existe um trabalho gigante que o ego faz. E nesse trabalho implica em gasto de energia. Muito da energia vital que a gente poderia utilizar para colocar para fora, colocar para o mundo, produzir, inovar, ter criatividade. Essa energia é utilizada pela nossa psique quando a gente não olha para esses bloqueios, para esses desejos que estão pulsando dentro da gente. Essa energia está sendo toda deslocada para manter esse conteúdo que a gente chama de recalcado. Ou seja, a gente gasta energia para não ter que lidar com aquilo que nos pertence e que é o único caminho de nos tornar disponíveis para o mundo, da gente ir para o mundo, da gente ir para a vida adulta e parar de se identificar com a criança ferida. Então, tudo isso, vocês podem perceber que está conectando assim desde o começo do livro. E por isso que eu gosto tanto desse livro. Porque ele fez uma construção que é muito concatenada. E que está tudo integrado. E que é a grande mensagem do livro. É a integração do masculino, do feminino, que é a figura da mãe, a figura do pai, trazendo esse processo de nos desidentificarmos da criança ferida, né, por aquilo que aconteceu na nossa infância. E quando a gente faz esse trabalho, quando a gente se abre para essa possibilidade, a gente consegue compreender finalmente que sexo e espiritualidade estão juntos. Tá bom? É isso, amores. E vamos que vamos, né? Amanhã a gente vai falar sobre o sexo e a sombra, né? A sombra que tanta gente hoje em dia fala, né? Que é justamente esse lugar em nós que a gente não tem muita coragem, às vezes, de olhar. E que todos temos. Todos. Inclusive os gurus. Inclusive o Prem-Baba. Tá bom? Porque é humano, né? Todo lugar que há luz, há sombra. Né? Às vezes as pessoas falam pra mim, você é luz. Mas eu sou sombra também. Eu sou os dois. E todos somos. E é isso que nos une nesse plano. E quando a gente olha dessa forma, a gente sai do julgamento. Que a gente entende que o que tem ali, tem aqui também. Nem mais nem menos. Tá bom? É isso, amores. Um ótimo sábado. Sábado aqui tá maravilhoso. E amanhã, domingo, 7 horas da manhã, né? Dia 2 de maio, vamos falar sobre o sexo e a sombra. É isso. Om Shanti, adoro. Beijo, 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 gente. Tchau, tchau. Então vamos lá no Facebook, que agora eu tenho que olhar nessa webcam. Até melhorei a infraestrutura aqui, hein? Então um beijo para vocês, né? Ótimo sábado, né? Eu falei que um dia eu vou lembrar de desligar os dois ao mesmo tempo. Beijo grande.